levantarem, se possível. A ideia da gente falar sobre o xamanismo vai ser informativo, vai falar também sobre o caminho vermelho, mas queria honrar essa beleza que a gente tem aqui diante de nós, né? É uma baía, né, com mar, com verde. Parece assim que a gente não está numa cidade grande, né? E quando a gente olha as montanhas, a gente tem a impressão realmente que um dia isso aqui deve ter sido um paraíso, para quem morou aqui, né? Eu não sei se para quem procurava comida era fácil, mas não devia ser assim absurdamente difícil achar o que comer nessa beleza, né? Então imagino que os indígenas que viveram aqui viviam bem, né? Embora nós saibamos hoje que os indígenas haviam preparado a terra para morar do outro lado da Bahia. Eles dizem que aquele outro lado da Bahia é melhor para se viver e aqui melhor para se fazer ritual. Porque o Rio de Janeiro tem muitas confluências de rio. Então, muitos rios que se cruzam formam uma terra muito forte, muito densa, né? Então, se você quer fazer rituais em cima dessa energia geográfica propícia, é bom para rituais. Agora, para dormir, talvez menos, né? Então, assim, se alguém tem uma dificuldade com barulho, que não é só físico, né, mas energético, é porque a cidade do Rio de Janeiro é em cima, como se fosse em cima de vulcões, né? Então, para apaziguar essa energia, eu queria que vocês olhassem aí para fora e a gente agradecesse, né? Agradecer a viver nessa cidade, ainda com árvores, ainda com um bom ar para respirar. Talvez essa água não esteja tão limpa como foi um dia, mas que a gente possa agora agradecer a água e o espírito dessa água, dizendo assim: água, nós te amamos, nós te agradecemos, nós te respeitamos. Água, nós te amamos, nós te agradecemos, nós te respeitamos. Podem colocar a mão no coração para lembrar que dentro de nós temos água também. Água, nós te amamos, nós te agradecemos, nós te respeitamos. A última vez. Água, nós te amamos, nós te agradecemos, nós te respeitamos. Obrigada. Então, quando a gente vai falar, quando a gente vai trocar, é bom a gente estar ancorado em alguma coisa. Podem sentar. Nós estarmos ancorados em alguma coisa. Esse alguma coisa a gente chama de espírito. Porque eu já partiria para falar que há uma diferença. Não sei se alguém aqui vive o espiritismo, conhece mediunidade, né? Eu falo de espírito de uma forma um pouco diferente. Para mim, o espírito ele tem como se fosse uma vida em todas as coisas, não necessariamente só nos mortos, né? Então, um espírito que se foi, né? Uma pessoa tem um espírito e ele se foi, morreu, né? A gente pode dizer também que o espírito daquela pessoa, né? Mas eu olho para uma árvore e eu vejo o espírito dessa árvore. E ele é vida, não é só a parte física, química de uma árvore. Maravilhoso que a gente tenha árvore que possa nos dar, né, trocar oxigênio e tudo que a gente precisa dela
os frutos, as propriedades. Mas quem vive o xamanismo não pode olhar uma árvore só como uma árvore, ela é uma irmã em pé. Olha que coisa interessante. No xamanismo, de uma forma geral, a visão que se tem da natureza é que nós fazemos parte dela, não é ela que serve a gente, nós fazemos parte dela. A gente não é nem um pouquinho melhor do que nenhuma árvore, nenhuma semente, nenhum animal, seja rastejante, que voe, que nade, a gente faz parte. Então, essa relação de família, que a gente chama por todas as relações com o mundo, faz com que a gente olhe a natureza de outra forma que não seja só consumista, né? Ou eu preciso de dinheiro, então vamos devastar esses 3 campos de futebol aqui, vamos colocar um pasto aqui, né? Então, assim, a gente não tem muito essa relação consumista. A gente consome, mas não para acabar, porque a gente sabe que a gente depende disso para a sobrevivência. Essa sobrevivência não acaba em nós. A gente sempre pensa, tudo tem um futuro, né? Tipo, outras gerações. Se eu olho para aquela criança ali, que já não é mais só uma criança, é um adolescente agora, ele um dia vai ter filhos, que vai ser os netos desse casal, ele um dia vai ter netos, ou seja, a gente tem que pensar pelo menos em 7 gerações, no mínimo 7 gerações. Então, se eu corto uma árvore, eu estou cortando também a mãe, a avó, a bisavó de outras árvores, né? Eu não estou falando só de uma árvore única aqui. E a gente realmente está precisando ter essa visão para ajudar os ecologistas, quem se preocupa, os políticos que se preocupam com a questão da natureza, porque nós estamos precisando dela agora, hoje em dia, para que eles pensem também que outras gerações vão precisar. E não só gerações de humanos, mas gerações de árvores, gerações de animais, gerações de tudo. Por exemplo, se eu digo assim, o ar tem um espírito, esse ar vai ter filhos e vai ter netos. O ar que vai acontecer daqui uns 100 anos já é diferente do que nós temos hoje de 100 anos atrás, não é não? Então assim, provavelmente quem morou nessa baía respirou um ar melhor do que hoje. O que vai acontecer com o ar daqui 100 anos? Como estarão respirando os ares, os nossos filhos, os animais que vão participar aqui, né? Aqui dessa terra. Essa ideia de não consumismo e eu não me sinto melhor do que o outro, é uma visão xamânica muito importante. E aí eu vou falar para vocês então o que é o xamanismo, quando eu digo uma visão xamânica, né? O xamanismo, ele é, para algumas pessoas, a religião mais antiga, inclusive mais antiga do que se poderia chamar de religião. Religião é uma coisa mais moderna, vamos dizer assim, que o humano cria para dizer assim, essa forma que eu me relaciono com Deus, com o Espírito, com um grande Espírito, com um ser superior, eu chamo de minha religião A, B, C, D. O xamanismo, ele precede as religiões. Era a forma de se ligar com a natureza ou com esse espírito da natureza de uma forma específica, de acordo com a geografia. Eu imagino que alguém que morava no deserto tinha uma relação com os espíritos da natureza diferente daquele amazônico que morava no meio daquela monte de água, né? Então tudo ia girar em torno da água, dos peixes, de como eu como. Quem mora no deserto não tem a mesma relação. Mas o que habita o homem, essa alma que nós temos, né? Que é o pequeno desse espírito, que seria assim, algo menor do que o espírito, né? O que nos interliga ao espírito, mas seria menor do que o espírito. Se eu moro numa região, eu tenho uma relação diferente, mas eu tenho ainda a mesma relação com o sagrado. E isso pode ser uma coisa que acontece, essa ligação pode acontecer com qualquer pessoa, a pessoa sente, mas não necessariamente todas as pessoas que sentem vão ser chamados de xamãs. Então o xamã, ele tem a ligação direta com a palavra xamanismo,
essa qualidade de poder falar com os elementos da natureza ou com o sagrado, diferentemente do outro. Inclusive, na época muito antiga, o que hoje nós chamamos de doença mental, né, por exemplo, os esquizofrênicos, talvez fossem considerados os melhores xamãs, porque eles saíam dessa realidade comum que nós estamos hoje conversando aqui e tinham acesso para falar com os espíritos. Então, era bom, né? Hoje em dia a gente já tem bastante estudo em relação a isso, se é doença mental, ou se é um desenvolvimento mediúnico ou de espiritualidade, pode ser que seja. Uma vez eu fiz uma pergunta para o diretor do PNEL aqui no Rio de Janeiro sobre emergência espiritual. Ele falou assim: bom, eu sou psiquiatra, eu trato de doença mental. Se é um pai de santo, um católico, um padre, que chega aqui e me entrega um paciente, eu sei que a religião dele não tratou, então vou tratá-lo como um paciente psiquiátrico, né? Mas nós sabemos que as psiquiatrias têm muitas pessoas que, talvez por não terem sido criados, educados, para conduzirem esses acessos de uma forma para o coletivo, ou seja, como eu vou receber essa mensagem do espírito e vou passar para o coletivo, eu fico fora da caixinha, eu não sei o que fazer com aquilo. Então, eu não digo que todos os pacientes psiquiátricos tenham essa propriedade psíquica, mas todos os psíquicos podem ser levados para um hospital psiquiátrico, né? Porque eu mesmo em casa, assim, com os meus filhos, às vezes eles diziam assim: mãe, acorda, né? O que é? Ele tinha saído de mim, eu estava almoçando e de repente eu parava assim, né? Sei lá que portal era aquele que eu parava, né? Que eu passava, eu ia para o outro lado. Não estava parada, estava acontecendo alguma coisa. Mas para quem está aqui na mesa, coisa ruim, né? Não é uma coisa normal. Hoje eu falando com uma pessoa que tinha esses acessos assim, o pai tirava ele desses acessos com um tapa na cabeça, deixa de ser doido, né? Maluco. Por quê? Porque estava com medo que o filho fosse também ser, sei lá, vigiado na escola, onde fosse trabalhar, né? Mas aí acaba sendo mais rígido do que aquele que procura, será que tem alguma coisa que eu possa fazer para ajudar esse filho meu que é um pouco diferente, né? Então, em tempo e espaço, sempre a gente vai ter, não importa que época da humanidade, em qualquer lugar, vai ter uma pessoa diferente, ou que tem sonhos premonitórios, ou que ouve alguma coisa. No meu caso é mais visão, né? Mas se eu fosse perguntar a cada um aqui, eu tenho uma coisinha diferente, ou então eu procuro uma igreja que vai desenvolver isso em mim, né? Não tem hoje, o espiritismo não tem as aulas de desenvolvimento mediúnico, né? O que é desenvolver? Você só consegue desenvolver uma coisa que já existe, não tem como inventar uma semente, né? Você vai regar essa semente, mas ela já está ali. Então, a forma que nós entendemos o xamanismo, no centro que eu creio que se chama Nauacami, aqui no Rio de Janeiro, tem 10 anos ele. É que todos nós temos uma semente e que a gente pode desenvolver essa semente para se tornar o xamã, não o xamã dono de uma comunidade, porque também tem isso, né? Tem o político xamã, que é aquele que vai definir se a gente vai para cá ou para lá, ou que decisões a gente vai tomar enquanto comunidade. Mas eu tenho um aspecto que hoje em dia, graças à psicologia, a gente chama de arquétipo, né, do xamã. Todos nós temos. Então é possível eu dizer assim: olha, escuta esse tambor aqui, vamos ver de que forma você vai ver, além do que você vê com os olhos físicos, ou ouvir além do que você ouve com os ouvidos, ou com a sua audição, né? E sentimento, sensação, vamos ver se você consegue descobrir qual é a sua forma. E depois vamos desenvolver essa forma para que você saiba entender o que você está recebendo. Então, o xamanismo tem a ver com o xamã, que é esse que faz essa ligação. A diferença grande é que o xamã tradicional, ligado a uma etnia, talvez seja né, que é vamos dizer, politicamente responsável por aquela decisão que vai se tomar.
E essa que nós estamos fazendo no urbano, no contemporâneo, que todos nós temos essa condição de ver além, ou de sentir além, de ouvir além. Historicamente, os antropólogos, quando começaram a se interessar por esse tema, eles foram para áreas muito remotas da Terra. Então, por exemplo, na Sibéria, um povo que foi estudado, Tungos, né, lá na Sibéria, chamava esse pajé, nossa, que seria um pajé para nós, né? Chamava o Tsama, né? Então, quem é o Tsama faz xamanismo. Então, passou a ser conhecido no mundo que todo mundo que poderia ter esse acesso que ligava o céu e a terra passou a ser chamado de xamã. Para muita surpresa, assim, para alguns pajés, a gente chegava e dizia: o senhor é um xamã? Ele não sabia o que era aquilo. Para quem era um Maharashi, assim, outras denominações, porque cada lugar tem a sua língua própria, né? Eu não sei se eu sou xamã, né? Então, ele não sabia essa palavra. E cada vez mais essa palavra ela está sendo conhecida, divulgada, a ponto da gente ter que chamar a atenção de que quem segue o xamanismo não é o xamã, né? Quem segue o xamanismo é um xamanista, segue o xamanismo, que não é o fato de eu ter vindo uma palestra dessa, eu gosto de xamanismo, eu sou xamã. Mas eu ouço isso, muitas vezes, né? Eu fiz um curso de xamanismo, eu sou xamã. Ou então, ela é xamã porque ela recebe músicas. Para ser um xamã, tem duas condições. Uma, tem que ter essa semente desenvolvida, né? E outra, muito importante, a comunidade tem que dizer que aquilo ali realmente é verdadeiro. Não dá para você dizer: eu posso fazer uma palestra porque eu faço isso e aquilo, se eu não provar que eu faço isso e aquilo. Então, também xamã é uma coisa diferente de um cientista, um médico, que eu vou colocar um diploma, fiz um curso, eu sou médico, né? Ele estudou, ele é médico, ele tem o direito de ter aquele diploma. O xamã não, ele sempre tem que estar fazendo prova. Nunca ele vai dizer que ele é xamã e vai ficar naquele patamar, porque se alguém precisa de mim como xamã, eu vou ter que ajudar aquela pessoa. Se eu não ajudei, eu não sou xamã para aquela pessoa. Então tem essa qualidade também. E dizia a minha mentora, né, vou já falar sobre o mentorismo no xamanismo: tem certeza que você quer ser xamã? Porque o xamã é aquele que vive na montanha, né? Ou seja, no alto, é o que pega o primeiro vento e a primeira rajada, ou seja, é aquela pessoa que vai levar tanto mais, vai ser mais laureada, como também apedrejada. Se errar, vai levar pedra. Se acertar, palmas, né? Então, assim, é um estado, vamos dizer assim, que a pessoa, se ela realmente quer desenvolver essa semente, o que eu estou falando que todo mundo tem, ela tem que assumir isso, dedicar a vida dela para isso, né? E a comunidade precisa dizer assim: ó, ela já me ajudou, ela me ajuda, aí a gente vai ficando mais famoso, né? Não adianta fazer propaganda, tem que provar que aquilo ali é verdadeiro, né? Você vem para uma consulta, eu vou ter que te ajudar de alguma forma, eu tenho que te ajudar a ver mais longe de alguma forma, não dá para inventar uma história para que a pessoa saia ou da doença física, emocional ou espiritual, onde ela se encontra. Então precisa dessas coisas que eu falei para vocês aqui, desse reconhecimento, né? Então, o xamanismo, a palavra xamanismo, é uma palavra inventada pelos antropólogos, né? Cada povo, cada região vai ter o seu nome próprio. Por exemplo, pajé para nós a gente entende o que é. Todo mundo saberia o que é um pajé, né? Que cura, faz pagelança, né? A gente não sabe muito bem o que é, mas a gente entende. Essa mesma palavra, no Uruguai, se eu for chamar algum pajé de pajé, ele vai se ofender. Porque lá significa uma pessoa que manipula erroneamente, magicamente, de uma forma errada, então vai ser um bruxo do mal. Então todo mundo que é o que seria para nós um pajé, vai dizer assim: não, eu não sou pajé, eu não faço isso, né? Eu não faço o mal, entende? Então a gente, quando fala sobre xamanismo, é muito importante dizer qual é a tradição mesmo que você segue, para a gente ter um pouco de entendimento sobre com o que a gente está lidando. Vamos dizer,
indígenas amazônicos, quase todos conhecem a ayahuasca, que é uma planta que desde agora eu já vou falar para vocês, cuidado para dizer planta alucinógena. A gente usa a palavra enteógena, porque todas essas plantas, elas deveriam ser utilizadas em rituais. Todo ritual tem que ter um condutor, alguém que conhece aquilo ali que está usando, né? Então tem um início, meio e fim, tem um rito, né? Então todas essas etnias ali amazônicas utilizam a ayahuasca. Mas existem etnias, como a tucano, por exemplo. Eles vão usar a ayahuasca quando o menino vai passar de menino para jovem, né? Ele vai tomar um banho de madrugada, ele não vai comer tal e tal peixe durante um ano, ele tem uma preparação, ele vai tomar um dia de ayahuasca, uma ayahuasca leve. E ele só vai tomar isso de novo se ele quiser se tornar um pajé. Então assim, olha, uma vez, duas, no máximo 3 vezes. Não é como muitas vezes hoje em dia a gente tem relatos de religiões mesmo, ou então grupos que usam toda semana, porque é uma coisa muito especial para algumas etnias. Mas por que eu falei da ayahuasca, né? Porque hoje em dia muita gente, quando ouve eu dizer que eu sigo o xamanismo, diz assim, você toma ayahuasca, ou vocês são ligados àquela, como é que é o nome daquilo? Ayahuasca, né? Tipo assim, Santo Daime, porque tem uma religião ligada à ayahuasca que se chama Santo Daime, União Vegetal aqui no Brasil, né? E que bom que é reconhecida, né? Então assim, tem um lugar de respeito pela nossa legislação, né? Porque na nossa legislação nos permite realmente termos uma liberdade religiosa, né? Mas essa confusão que acontece entre me perguntarem se eu uso a ayahuasca ou não, é porque nós aqui no Brasil temos contato, talvez até na cidade, mais do que em outros países, né? Porque é proibido, de grupos que usam. A gente tem reportagens em locais assim de muita visibilidade, como o Fantástico já fez várias reportagens sobre isso, várias coisas acontecem para que você ouça essa palavra. A gente talvez não sabe escrever, talvez não sabe dizer direito, mas a gente já ouviu falar, né? Sobre alucinógeno. Aí eu digo para a pessoa, não, mas eu entendo muito bem que ela possa entender que eu use a ayahuasca. Por quê? Porque um dos conceitos de xamanismo é que xamanismo é a arte do êxtase. Eu tenho que entrar em êxtase para eu entrar em contato com os espíritos. Pode ser que eu seja tão especial que eu não precise do som do tambor, ou do maracá, ou de uma planta para falar com o espírito daquela árvore. Pode ser que seja uma coisa natural minha, mas normalmente a gente precisa de um meio, de alguma coisa que seja ou uma planta, ou um som que vá nos tirar do estado comum de consciência. Esse que nós estamos agora é um estado comum. Se eu falar demais, vocês vão começar a entrar num outro estado de consciência que é meio um sonolento, né? Esse sonolento, para chegar a dormir, realmente roncar e sonhar, a gente passa por um estado que a gente chama de teta. Esse estado mental chamado teta, vamos dizer assim, imagina você em cima de um muro. Um muro tem o quê? Uma fileira de tijolo, né? É fino. Se você quiser andar em cima daquele tijolo ali, daquele muro, se você cair para o lado esquerdo, vamos dizer assim, você vai se lembrar que tem que pagar uma conta. Então você está bem acordado, tá? Se você cair para o lado direito, dormiu e você está, sei lá onde, está navegando entre nuvens como uma baleia. Você está sonhando. O teta é ficar equilibrado em cima desse muro. Então, nem estou dormindo, sonhando, e nem estou pensando na conta que eu tenho que pagar. Eu estou num estado intermediário que, naturalmente, todos nós, crianças, adultos, não importa a religião que viva, todos nós passamos 2 vezes ao dia. Ao dormir, a gente passa por ele, e ao acordar.
Por exemplo, você acordou e aí você não sabe ainda se hoje era sábado, se tinha um congresso, você só sabe que está acordando. Você ainda está aqui, né, saindo do seu estado adormecido e você talvez possa ter uma visão de alguma coisa. Teve uma visão. Aquele estado é o teta que você passou. Eu não sei se aqui entre vocês alguém experimenta isso, ter visões ao acordar ou ao dormir. Alguém tem aqui? Não. Então isso assim é natural e isso aí que estava assim, vamos dizer, no resquício ali do teta, é importante. Nós geralmente deveríamos fazer uma pergunta antes de dormir. Tipo, colocar uma intenção para a gente saber o que a gente está sonhando e por que a gente está sonhando. Ou tendo essa imagem. Porque pode ser uma resposta para aquilo que você pergunta. Hoje em dia, se dá mais atenção ao sonho. Antes a gente não tinha essa... a gente não dava essa atenção ao sonho. Por quê? Hoje nós já sabemos que algo dentro de nós não é só nosso. Como se a gente estivesse passando por esse portal mais amplo e nós tivéssemos acessado um outro portal. Esse outro portal é o mundo invisível. Vamos dizer assim. Quando a gente chega desse outro lado, se eu não sei o que eu estou fazendo ali, eu não tenho pergunta nenhuma, eu vou ficar... eu vi uma baleia navegando numas nuvens. Pronto. Isso é sonho. E o sonho não é visto assim como algo que é... algo que você tenha vivido durante o dia, como se fosse um resumo do que você tivesse vivido no dia. Vocês já não ouviram falar isso, né? O sonho é muito reprodutor do dia. Para todos os indígenas que levam em consideração a alteração de consciência, nós não vemos o sonho e nem o teta como um resumo do dia. Nós vemos como um acesso para um outro mundo. Se for para baixo é o mundo inferior, se for no meio, aqui no mundo esse parecido com o nosso é o mundo do meio, e se for superior, por exemplo, eu entrei em contato com anjos, mestres, ascensionados ou não, avatares ou antepassados, eu estou no mundo superior. Então eu tenho pelo menos 3 mundos para visitar: inferior, do meio e superior. Mas é tão interessante que se a gente não tiver essa consciência, a gente vai passar a vida inteira só dormindo e acordando e achando que o que sonhou foi besteira e não aproveitando uma oportunidade única de saborear e ter consciência que a gente foi para um outro mundo e que esse mundo que a gente chama de mundo paralelo ou mundos paralelos podem nos ajudar a ver de outra forma ou ampliadamente a nossa vida nesse mundo aqui. E esse mundo aqui não seria o único real. Ele seria só um dos vários mundos reais que nós podemos conviver. Thaís, mas para que a gente precisa disso, né? Poxa, eu tenho... Quantos anos você tem, Luca? 10. Eu tenho só 10 anos. Eu estudo num colégio que eu tenho que aprender a fazer a prova lá, né? Porque eu tenho que passar de ano e tal. Por que ele se interessa? Por que de repente... Eu me lembro uma frase que você falou assim, né? Eu gosto de escutar o som do tambor porque eu sinto outra coisa. Olha, esse outra coisa, só ele pode ter sentido. Não tem como eu dizer, olha, sente assim, assado. Não tem. Ele tem que ter vivenciado isso, né? Esse sentir outra coisa já é vivenciar o outro lado. Abriu alguma coisa, né? A gente viu diferente alguma coisa, né? Eu vou voltar então para xamanismo como sendo algo que é uma arte do êxtase, mas êxtase assim, não necessariamente que eu tenho que ficar me tremendo no chão com o olho virado, tá? Não é isso. Eu posso simplesmente estar no estado
comum de consciência como agora e entrar no estado alterado de consciência, ou como alguns autores chamam de estado xamânico de consciência, que é algo parecido com o que eu falei para vocês, entre acordar e dormir ou sonhar, porque eu também posso ter informações sonhando, né? Eu, antes de ter meus filhos, eu só fui ficar grávida do meu primeiro filho em 90, quando ele nasceu. Em 88, eu o vi até 18 anos, e a minha filha, que só ia nascer em 95, eu a vi até 4 anos, na mesma noite, né? Por que será que a gente consegue ver os filhos? Depois eles eram, como eu tinha visto mesmo, né? Porque também podia ter sido uma doideira na minha cabeça, mas essa forma e também assim, o fato da minha família não achar isso errado, não achar ruim, acaba ajudando e fortalecendo o que é natural em mim. Porque também, se eu tivesse nascido numa família onde eu tinha sonhos e fosse falar e dissesse assim, não, essa menina tá ficando maluca, vamos internar, aí tinha realmente acontecido um corte. Como muita gente que vem me procurar, acontece esse corte, porque a pessoa tem essa sensibilidade e acaba não sendo conduzida, tá bom? Você tinha uma pergunta, né? Se você for falar isso mais pra frente, pode responder depois, tá? Tá. É o seguinte, sobre o estado alterado de consciência. Existe algum hábito alimentar que a gente deve ter para abrir mais? Exemplo, fazer mais jejum, ou evitar álcool, enfim, existe... Eu vou falar de um ritual que nós temos, porque nós temos... eu preciso falar um pouquinho da minha história para você. Eu nasci aqui no Rio de Janeiro, porque minha mãe tinha uma história já de ter perdido um bebê na floresta, então ela precisava ir para um hospital. E o primeiro hospital que acharam para ela foi um hospital aqui no Rio de Janeiro e a ambulância foi a FAB. Então ela trouxe, né, aquela barriga com o bebê, eu nasci e fui para o Amazonas. Era para me salvar. Então, eu cresci com caboclas amazônicas, né? Assim, o meu pai é de uma descendência Mura, a mãe dele era Mura, mas como é muito vergonhoso, infelizmente até hoje, ser indígena no Amazonas, a minha mãe me criou para ser branca, num colégio de freiras, né? Só que a minha alma não gostou muito, aguentou um tempo, enquanto eu pude desenvolver esse lado místico. Eu sempre fui muito mística, né? E com 21 anos, eu digo que a minha alma quebrou. E aí, quando essa alma quebrou, né? Ela quebra quando a gente não deixa... que nem panela de pressão, a gente não tem aquela válvulazinha que fica saindo, por isso não explode, né? Tem água dentro, tem... Bom, a gente sabe como manejar aquela válvula. Se aquela válvula não existir, a gente explode uma panela de pressão, tudo, o teto, né? A alma da gente é parecida. Então a minha, eu não deixei escapar e ela explodiu. Então eu fiquei durante alguns anos, uns 6 anos, no que a gente chama de noite escura da alma, né? Onde eu só via as coisas do lado negativo, pensava em morrer o tempo inteiro, não me sentia feliz de jeito nenhum. Então, nesse momento, eu encontrei uma senhora que passou a ser a minha mentora e me levou para o Canadá. Olha que coisa interessante como o espírito trabalha na gente, né? Eu fui aprender a ser indígena no Canadá. E os ritos de lá são diferentes dos ritos amazônicos, certo? Um deles é a busca da visão. Um deles é a tenda de suor. Essa busca da visão, ou jejum, como nós chamamos, para você ascender a esse estado de êxtase, porque o norte-americano ele não usa plantas enteógenas, é através de falta de alguma coisa, ou de água ou de comida. Então ele vai te dizer, fica uns 4 dias sem comer que você começa a ver coisas, entendeu? Tem que ser por um período de falta. Você tem que ficar sem comer, beber e não estar muito confortável, ou seja, você tem que ficar na natureza. O norte-americano, chamado norte-americano, né? Que é baseado nas tradições de lá, né? Então, isso está relacionado ao que você pode comer ou não comer, né? Não o que, mas o que comer. Agora, se você come ou não. Agora, os amazônicos, por exemplo, tudo bem, meu tio?
todo mundo na Amazonas tem uma dieta, né? Se você quer ser xamã, você precisa fazer uma dieta específica. Você não pode comer, por exemplo, peixes gordos, né? Durante um ano, você não pode, durante 9 meses, ter relações sexuais, porque é uma coisa difícil, né? Você tem que superar uma dificuldade física, hormonal. Álcool o indígena não suporta porque não quebra a molécula do álcool, né? Então se bebe outro tipo de bebida que eles chamam de caxiri, que é feito de mandioca ou de abacaxi, né? Existe alguma linha xamânica que usa o álcool para estar veterano? Acredito que na Sibéria, a cerveja. Né? Cerveja, que eu não sei nem do que ela é feita, porque não é feita de cevada, como nós usamos aqui, não. Deve ter que esquentar. Exato, Inclusive, eles banham o tambor com cerveja. Já aqui nas Américas, esses indígenas que têm a genética que vem da Polinésia, a gente não consegue suportar o álcool, não. Melhor não beber. Inclusive, na lei brasileira, é proibido em todo o território indígena a bebida. Porque é uma pergunta à parte, mas eu posso te dizer, você, através do álcool, você altera a consciência, certo? Então, por que não? O problema é que para o xamã, né, que tem uma correspondência com o louco muito forte, os dois vão para o mesmo lugar. Seria se eu bebo demais, eu vou para o mar do inconsciente, certo? O xamã, ele sabe voltar de lá. O louco, não. O bêbado talvez perca a sua alma e fique lá, nesse outro lugar para onde a bebida levou. Ou ele nunca saia, como uma droga, por exemplo, né? Essas drogas sintéticas hoje, todo mundo que usa está querendo sair de alguma tristeza. O problema é que não tem um rito, não tem quem guie, a pessoa vai, ao invés de encontrar sua alma, faz perder mais um pedaço, né? Então, a bebida aqui nas Américas inteiras não é um meio para a gente alterar a consciência, não, né? Agora, quanto à comida, uma dieta específica para dizer assim, olha, se você quiser ficar mais leve, né, não coma alho, como algumas religiões falam, né, não coma isso ou aquilo, carne. Eu, que tenho um acesso muito rápido, eu preciso comer carne. Eu preciso comer, às vezes, um pedaço de chocolate ou uma castanha para voltar, senão eu fico muito no astral, entendeu? Não é bom para mim. Quem tem que saber é a pessoa, na verdade, quem tem que saber é a pessoa, né? Quando a gente vai fazer nesse centro que eu falei para vocês que eu criei há 10 anos, nós vamos ter a gente vai deitar e vai escutar o tambor. Eu digo assim, vocês têm que dizer, se vocês estiverem muito cansados, a gente fica com a cabeça um pouco mais elevada, né, por causa da oxigenação na cabeça, fique sentado, ou tome um café. Tem gente que toma um café e não pode fazer jornada. Tem gente que toma um café para não dormir. Então, realmente, cada um tem que ir vendo qual é o alimento que te liga e te despluga. Infelizmente, nós paramos com algo muito importante, que é nos conhecer corporalmente. A princípio, a gente deveria saber se a gente está triste porque a gente está deprimido ou se está triste porque o tempo está frio ou porque o tempo está chuvoso. Então, a gente está meio assim. Se hoje tem poucas pessoas nessa sala, ontem não tinha quase ninguém. Porque ninguém saiu da cama ou ficou meio, né, assim, tímido de sair no Rio de Janeiro, não quer se molhar, não quer pegar uma gripe. Sei lá, a gente fica mais para dentro. A chuva, o frio faz a gente ficar mais para dentro, né? O problema é que a gente não sabe mais definir e diferenciar se isso aí é causado por uma intempérie do tempo mesmo, ou uma comida que eu comi. Pode ser que eu fique triste porque eu comi uma comida que está me tirando toda a energia. Meu fígado está completamente opilado, né? Então a gente não sabe mais dosar se é físico, biológico ou psicológico. A gente perdeu o contato conosco mesmos. A gente poderia saber se a gente está triste
por isso. E a gente teria remédios diferentes se fosse identificado. Se você tem depressão, porque você está com o fígado extremamente opilado, ou o teu intestino está totalmente opilado, então você não tem os sensores necessários para uma revitalização, ou se realmente a vida que você está vivendo te faz ficar pesado, né? Então olha que coisa diferente. São 2 remédios diferentes para essas 2 pessoas diferentes, 2 condições completamente diferentes. Então o item comida, como é que é o teu nome? Ludmila. O item alimento, ele é super importante. Ele pode sim te levar a ficar mais aberto, menos aberto, mas infelizmente a gente perdeu esse sensor sobre nós mesmos, né? Eu tenho uma tia que só veio descobrir que ela tem intolerância ao glúten com 80 anos. Minha mãe também. Né? Hoje em dia a gente já tem essa informação, a gente já começa a observar se você está ou não com raiva do outro porque comeu pão. Às vezes ele quer matar um, né? Porque está enfesado. Não é não? Foi seu pão, então. Porque tira o pão e aí não mata o outro, quer dizer. Mas não estou dizendo que todo mundo que mata é porque comeu pão, né? Por favor. Mas assim, a gente perdeu essa sensibilidade, sabe? Então, claro que para todas as coisas, humores, né? E acessos, a gente vai ter alimentos que vão nos ajudar, né? A melhorar ou piorar. Se você é uma pessoa que ao comer carne, você fica muito na terra, tipo assim, chapadão, né? Vai comer feijoada todo dia e vai fazer uma jornada, não vai dar certo. Mas se você come uma feijoada uma vez por mês, né? Talvez você precise daquela feijoada se você é uma pessoa que sonha demais, né? Então assim, você tem que ir sabendo como lidar com esse tipo de alimento, né? Inclusive, assim, para quem tem filhos, tem que observar muito na criança porque a criança já vem trazendo desde criança, desde bebezinho, se ela pode ou não pode comer aquilo. O meu filho, por exemplo, não podia tomar xarope com como é que chama aquilo? Que parece mentol. Ele era calminho, se ele tomasse aquele xarope, ele subia a parede, né? Então ele tem alergia a isso, a gente tem que observar. Então, se por exemplo você tem um filho que está seguindo o xamanismo, eu gostaria que ele aprendesse cada vez mais a fazer acesso através do tambor, e ele tem uma alergia à menta, eu não vou dar menta para ele, porque senão ele não vai conseguir relaxar, nem para dormir, nem para ter o acesso tetra, e muito menos para fazer uma jornada xamânica, que é o que eu gostaria de falar agora para vocês, né? E agora eu gostaria de falar para vocês sobre esse êxtase, que pode ser através das plantas enteógenas diferentes no mundo, né? Aqui a gente conhece mais a ayahuasca, mas tem diversas, né, no mundo. Esse momento que eu fui levada para o Canadá, né, para aprender a ser indígena, me ensinaram o som do tambor. Então eu me especializei nisso. Não significa que é a melhor, que é... Mas assim, é como se você dirigisse muito bem carro e alguém que pedisse para você ensinar a dirigir moto. Essa é uma coisa assim, né? Assim, eu já tô saindo de mim, né? Eu saio de mim, mas tem um xamanismo que a gente chama de possessão e de ascensão. O de possessão é esse que você abre o vaso, né? Que seria você mesmo, para receber um espírito de fora. Então, essas são as religiões, por exemplo, algumas afro-brasileiras, tem uma pessoa que recebe um espírito, ela nem se lembra que estava incorporada, né? Isso aí é o xamanismo de possessão. O de ascensão, você sabe muito bem que você é você. Você fica paradinho ali, só no mental, e você acessa os espíritos, fala com eles, vai lá e volta. Mas você não vê uma manifestação física absurdamente grave, como, por exemplo, contorções, gritos, mudança de voz. Tudo acontece de uma forma mais silenciosa, tá? Eu não sei, eu sempre acho bacana, assim, tenho até pensado em chamar
o pessoal do espiritismo, né, de alguém que incorpore, para falar sobre isso. Como é que é na tua religião? Aí eu diria como é na minha, para a gente fazer comparações. Ontem, eu gosto muito esses encontros da Expo-Religião, porque a gente acaba sendo exposto a conversar com pessoas que normalmente a gente não cruzaria, né? Ontem veio um casal espírita e eles estavam dizendo para mim, perguntando o que era o xamã. E aí eu perguntei o médio para eles, né? Se existiam graduações, ou seja, um médium seria um médium que acabou de começar a desenvolver sua mediunidade, um que pudesse ser mais profundo, e o Chico Xavier, né, que é reconhecido como o maior médium do nosso país. Eu disse assim, esse para nós seria o xamã. Esse aí, que você fala, conversa, ou seja, ele abriu todos os canais, para nós esse aí seria o xamã. E não o médico que começou a aprender agora, né? Então, eu acho que se a gente tivesse mais discussões assim com outras religiões, a gente poderia fazer um pouco um estudo mais comparativo para ter entendimento, porque às vezes a gente tem essa tendência mesmo, né, de olhar através do que a gente conhece, do que a gente sabe. Então, quando eu digo no espiritismo mesmo, uma amiga nossa, né, que segue o xamanismo, a família dela toda espírita, e para eles trabalhar com espíritos animais é muito denso, não é bom. Então a mãe dela diz assim, minha filha, você é tão inteligente e segue o xamanismo, como é que você vai usar espíritos animais que são densos, né, que são sombrios? Você tem que ir para os espíritos de luz, né? Era a forma que ela entendia o mundo. Precisou de muita conversa para ela entender que aquela filha também acessava esse mundo mais denso, que é da Terra, ou do mundo inferior, de uma forma luminosa também, não necessariamente apenas sombria, obscura, ou muitas vezes entendida como demoníaca, né? Nós perdemos muitas tradições, infelizmente, justamente a religiões que achavam que o fato da pessoa falar com o espírito era coisa de demônio. Então demonizaram tanto que acabaram com esses, por exemplo, entre os tucanos, eles chamam de Aie, né? Não é o Kumu, era aquele que te dava um banho com uma água para tirar a tua doença, e de você não tinha nada dentro daquela água. Caía em forma de folha, pedra e graveto. Era a tua doença se materializando, que já caía fora de você. Esses não existem mais. Temos apenas os comuns, né? Então, algumas religiões, né, o fato da gente ver através dos nossos óculos, vamos dizer assim, que nós fomos treinados, a gente acaba demonizando o outro, ou não entendendo, ou como essa fala, né, minha filha, você é tão inteligente, segue o xamanismo, né? Sem dizer para essa senhora que ela estava equivocada, no mínimo a gente vai dizer ela não tinha informação suficiente, né? Que a gente aprenda isso para nós mesmos, para que a gente também não olhe o outro como limitado. Ah, eu consigo passar por portais, o outro não? Então, eu sou bom e o outro é limitado, né? Então, a gente tem que aprender com isso. Eu nem teria um lencinho. Para você, está confortável a conversa? Eu não quero transformá-la em... embora seja um congresso, né? Eu não queria falar só sobre a teoria, não. Eu pensei em trazer para vocês, eu falei sobre alteração de consciência, não falei? Se vocês gostariam de ouvir um pouco dois instrumentos. Um é o maracá e outro é o tambor. Só queria dar uma informação sobre o tambor e o maracá, que é o seguinte: o tambor é feito de pele e ele é mais grave. Ele seria o que eu comparo com uma rádio AM. Ele tem uma frequência baixa
e o maracá é alto, seria um FM. Se eu entro num túnel com um FM ligado no meu rádio, rapidamente as ondas altas vão parar e eu não ouço mais o meu rádio. Se eu estiver na na AM, eu entro no túnel, ela vai tocar muito mais tempo, porque ela é baixa. Então, eu tenho que me acostumar, saber se o meu espírito está mais apto a escutar uma FM, ou ele vai me dar agonia, né? Ou eu estou mais para ouvir um tambor que é uma frequência mais baixa. A diferença dos dois é que o tambor eu preciso de mais tempo para alterar a consciência e com o maracá, menos tempo, tá? Então eu gostaria de fazer, antes de nós terminarmos, uma experiência e depois uma partilha da parte de vocês. Mas como foi anunciado, eu gostaria de falar para vocês a diferença entre xamanismo e o caminho vermelho, ou os pontos que unem os dois, né? Xamanismo não é só as tradições do norte, não é. Se eu disser que, por exemplo, eu sigo os Guarani, eu posso ser xamânica, eu posso estar fazendo xamanismo. Ou seja, eu estou seguindo uma tradição, não só aprendendo a língua, eu estou seguindo uma tradição que me ensina a usar o cachimbo como rezo. Então eu vou fumar um cachimbo que tem um tabaco muito forte, e aquilo dali vai fazer com que altere a minha consciência, né? Só pelo tabaco mesmo, que também é forte, é longo, é duradouro, é a noite toda. Mas esse Guarani eu não vou chamar de caminho vermelho. Quem é conhecido como caminho vermelho são as tradições a partir do México para cima, ou seja, o que a gente chama de Ilha da Tartaruga. Então é América do Norte, Estados Unidos, Canadá, Estados Unidos e México. Ali existe o caminho vermelho, que é uma forma de pensar indígena, né, onde eles dizem assim: o bom caminho vermelho. Não é só ser indígena da pele vermelha, né? Por isso que falam caminho vermelho. Tem que ser o bom caminho vermelho, que é o caminho do coração. E por isso a gente usa o tambor, porque a gente vai mexer nas frequências cardíacas, a gente vai tentar ver o mundo a partir do coração, uma inteligência outra que não é a mental, né? E uma característica muito forte que é a generosidade. Nós temos que ser generosos. Generosos ao falar, generosos ao ajudar, generosos ao lidarmos com a nossa família, com quem vem nos visitar. Dar o melhor para o outro, para que o outro se sinta bem, e aí eu possa me sentir irmã daquele. Porque se eu sempre estou com o melhor para mim, eu não estou no igual com o outro. Então, a generosidade, a amorosidade é algo muito pedido em quem segue, não só o xamanismo, mas o caminho vermelho. Inclusive, né, eles frequentam lá o nosso centro, não conhecem ainda essas cartas, né? A gente recebeu de presente agora uns quadros, né, pintados, são quadros grandes assim, de uma artista plástica francesa, para nós usarmos como as cartas. Essas cartas aqui, que são cartas de 7 ensinamentos. Passem lá depois no nosso stand, que a gente tira uma carta para vocês, e esse ensinamento está aqui dentro desse livrinho como algo para te dizer por que você poderia vivenciar nesse dia de hoje, por exemplo. Por que honestidade, sabedoria, respeito, humildade, coragem, né? Pelo andar da carruagem, acho que a gente vai ter que terminar antes de eu fazer aquela experiência, mas eu vou tocar de qualquer forma. Me dá 2 minutinhos, tá? Olha lá, fechem os olhos e vocês vão escutar. A gente só não vai depois ter como discutir e trocar perguntas, mas eu convido vocês para irem no stand, e ali no stand a gente pode conversar. Eu adoro falar sobre xamanismo, então não vai ser importuno para minha pessoa, nem para ela. A gente está ali para ajudar vocês. Vamos lá, escutar esse somzinho.
Esse foi com. Continuem com os olhos fechados. Um pouquinho de tambor. Se eu fosse passar a palavra agora, a gente teria ido para alguns lugares no corpo, né? E aí eu vou convidar vocês a tirarem essas dúvidas ou compartilharem lá no stand conosco, tudo bem? Muito obrigada pelo interesse, fico muito feliz de terem chegado até aqui num sábado, né? Com sol, poderiam ter ido para a praia, aprender um pouco sobre outra linguagem, que a gente chama de não religião, mas uma forma de vida. A gente conversa um pouco mais lá. Obrigada.